watch me go through my first breakup. Oi, Vanessa Moraes. Oi, Hannah. Gente, antes da gente começar mais um episódio do nosso podcast Terapeutizando, a gente tá no quarto. E pela segunda vez com essa maravilhosa. Segunda, hein? Ela Vai ter terceira, hein? Vai, quarta, quinta, né? Ela estreou o nosso podcast, ela foi minha primeira convidada. E já vamos começar o ano com ela de novo. Eu falei que tinha novidades, todo mundo ficou Falou que curioso. tinha novidades, ela soltou no podcast dela a primeira vez. Ai, tenho novidades. Aí todo mundo, oi? E não teve a novidade, né? Ano passado ela veio contar as novidades, não foi isso, dona Vanessa? Isso. Que novidade, Que hein? novidade, Foi um choque gente. pra sociedade. Sociedade Divinopolitana fez. Uá! É. Antes da gente começar, Vanessa, muito obrigada mais uma vez por estar aqui Eu comigo. que agradeço. Eu falei que é meu primeiro compromisso sendo só Vanessa, Só né? Vanessa. Vanessa Moraes. Vanessa Com I, Moraes, não se com I, esqueça. exatamente. Vanessa, então, conta pra gente um pouquinho, né? Quem não estiver entendendo nada, vocês vão ter que voltar 2 casas pra trás, assiste o podcast, o episódio 1, pra vocês entenderem. Vanessa era, né? Empresária, mãe de 2 filhos, casada, maravilhosa. Largou tudo, vai viver da própria arte agora. É? É isso? Conta aí Eu tô pra sabendo gente. agora, viu, gente? Conta aí, Bom, Vanessa. então, pra quem não está entendendo nada, né? Eu sou a Vanessa, não mais a Vanessa da Divina Panela, mas eu acho que isso vai demorar um tempo, né? E na verdade, gente, eu sempre posso ser, né? Acho que lá no fundinho, assim, esses dias eu estava até conversando com uma amiga que não tem loja há 20 anos e ainda é conhecida com o nome da loja. Mas é isso, né? A novidade que a gente soltou semana passada, mas que ela já existe há alguns meses, né? 3 meses. Hoje é dia 17? Hoje é 17. Exatamente 3 meses. 3 meses. Foi dia 17 de outubro. E aí a gente fez o processo todo de transição da loja e esperamos o momento certo até tudo se concretizar, né? Vocês sabem que vender é um negócio, não que a loja fosse muito grande, mas é um processo lento, né? Então, até que a gente finalizou tudo, enfim, veio à tona aí essa novidade semana passada. E eu tô feliz demais, assim, já tô leve. Semana passada eu fiquei, assim, meio mexida, porque, afinal de contas, todas as emoções voltaram, né? Assim, à flor da pele. Mas agora é vida que segue, estamos aí com novos projetos, novos desafios, né? Porque a vida não deixa de ser um desafio sempre, Não né? deixa. Eu lembro, gente, que a Vanessa me contou, né? Ah, eu vou vender a loja. Eu, Não, oi? vai não. Vai não. Ela tá de sacanagem. Vai vender a loja? Tá doida, né? Até eu fiquei, né, tipo, sendo psicóloga e tudo mais. Eu, gente, que coragem. Lembra que a gente conversou, né? Coragem. E ela me mostrou o vídeo quando ela fez já de encerramento. Ano passado você me mostrou, né? Uhum. E esse ano agora, semana passada, você lançou falando sobre o seu ciclo sendo encerrado dentro da Divina Panela. Gravar o vídeo foi uma coisa. Como que foi você colocar o vídeo pro mundo? Nossa, foi muito emocionante. Muito, porque assim, eu já sabia que ia ser um processo, talvez eu possa dizer, doloroso, assim, né? Não deixa de ser, afinal de contas, é um amor que eu tenho pela Divina Panela, né? Ainda tenho, né, gente? Lógico. Mas aí quando eu lancei, assim, todas as pessoas que assistiram, o vídeo deu muitas visualizações em Você olhou todos os quantas lugares. eram? A última vez que eu olhei eram 25 mil, vou olhar daqui a pouquinho. 25 mil. Mas isso foi sexta, eu acho, não sei. Em todo lugar que eu tava indo, todo mundo falou, o vídeo, o pessoal me mandando mensagem. Foi tão gostoso, aqui eu até arrepio, Eu também, gente. toda arrepiada. E sabe o que foi, assim, a melhor parte, eu diria? Você não tem noção de quantos ex-funcionários me mandaram mensagens. Aqueles que passaram lá no início, aqueles que já deixaram a loja há 5 anos, talvez. Agradecendo, falando da oportunidade, desejando sucesso, do quanto cresceram enquanto trabalharam na loja. Então, assim, a sensação que eu tive. Aqui, os olhinhos, gente. Gente, eu tenho que lembrar de fazer minha caixa de lenço, porque esse povo vem pra cá e chora. Eu, hein? Vou ter que deixar aqui, ó, o lencinho. Assim, sabe, claro que é muito gostoso sentir o carinho dos clientes, né? Principalmente depois das redes sociais, a gente acaba criando um laço, um vínculo mais próximo, né? Então, isso é muito gostoso. Mas aqueles que me conheceram realmente e que trabalharam comigo, né, gente? Porque patrão, né? Vamos falar a verdade, né? O povo chato. O povo chato, tal do patrão, né? Então, assim, aqueles que trabalharam, pessoas assim, nossa, que saíram da loja
há 6 anos que trabalharam quando eu montei a loja, quando eu comecei a loja. E a gente conversou, trocou ideia, então, assim, realmente foi um turbilhão de emoções. E cada vez que eu assisto esse vídeo, até hoje eu choro, você acredita? Eu Acredita, né? acredito, claro que eu acredito, tá doido, hein? E vocês podem perceber que ainda não assistiu, vai lá, gente, tá lá no feed da Divina Panela. O Não tempo tá no inteiro a seu minha também, não? voz. Não, vou até Não. colocar. É, coloca no seu. Até esqueci meu Instagram, Vanessa T. Moraes. É porque eu não tinha, né, gente? Agora eu tô começando nessa vida de E o redes povo foi sociais. pro seu Instagram depois Muitas que... pessoas, quase 1000 pessoas no dia. Pra te acompanharem agora, É, como a Vanessa mesmo, isso, né? porque, assim, é o que eu falei, a gente acordava, bom dia. E, assim, eu acho que era muito claro que tudo que eu falava, tudo que eu fazia no Instagram da Divina Panela, claro que não era uma instituição de caridade, né? Então a gente queria vender. Mas era tudo de verdade Sim. mesmo, assim. Então acho que as pessoas percebiam muito isso e estão lá comigo, a gente está conversando muito. Mas foi muito, muito, muito emocionante, assim. Foi foi um carinho muito grande que eu senti e aquela sensação assim, valeu a pena, sabe? Uhum. Deu tudo certo. Deu tudo certo. É, Você fechou um ciclo mesmo, né? fechei. E assim, por mais que tem 3 meses que a gente está nesse processo, inclusive o pessoal perguntou, fiquei sabendo que foi em outubro, foi em novembro. Foi realmente em outubro. Não que a gente estava escondendo de ninguém, mas a gente estava esperando finalizar todo o processo Uhum. para contar. Só que muita gente já sabia, né? E eu ainda estava indo na loja, então até novembro eu estava indo lá todas as tardes. Em dezembro eu estava fazendo os vídeos. Então, realmente, eu parei. Hoje até uma pessoa me perguntou aqui, você não tá mais no Instagram da Divina Panela? Não, aí o pessoal. Então, deixa eu te contar uma É, novidade. é novidade. Então, assim, na caixinha de perguntas, né, que eu coloquei lá, o pessoal perguntou, mas você vai continuar administrando a empresa? Ou você vai continuar fazendo o Instagram? Não, agora eu não tenho mais realmente nenhum vínculo. E isso foi na quinta-feira. Então, hoje eu até fiz Quinta as contas, passada. hoje é o 5º dia, assim, Desempregada. oficialmente desempregada. Tá Oficialmente desempregada. Vanessa, né? Assim, então é um processo, né? É um Processo. processo. E eu lembro, né, que quando você lançou o vídeo, quer dizer, quando você começou o trâmite, algumas pessoas já foram Já, sabendo, né? E muita aham. gente chegava pra mim assim: a Vanessa vai largar de Divina Panela? Eu, uai, tipo assim, né? Fingindo ainda. Porque realmente. Foi uma coisa que eu conversei quando a Rafa esteve aqui, né? E ela falou uma coisa, eu acho que é muito parecido com o que você tá vivendo. Ela falou assim: eu larguei o meu negócio no auge do sucesso. É. Ela não largou porque tava dando errado. Uhum. E é igual você, eu acho que muitas pessoas devem olhar agora e falar assim, gente, mas agora? Tanto que te perguntaram, né? Mas É, agora que os meninos estão grandes? é. E aí? O que vem? O que você responde? Como que tá sendo isso pra É. você? Na verdade, eu pensei bem isso, assim, porque, assim, a loja é minha e do meu marido, né? Só que ele não trabalhava lá, então era tudo eu. Ele tem outras empresas e não conseguia mesmo me ajudar. Só que a gente estava num processo, assim, que é o que eu falei, a pandemia me desgastou muito, sabe? Acho que quem não, né? Quem não? Quem não, né? Mas no nosso segmento, o que às vezes, isso é até uma lição mesmo, que às vezes a gente pensa que é bom, não é tão bom assim, e o que a gente pensa que é ruim não é tão ruim assim. Mas o nosso segmento cresceu demais, né? Então era uma loucura. Foram 2 anos, abre loja, fecha loja, e o dia que a loja abria, aquela loucura, loucura mesmo. Então, Isso no meio da realmente, pandemia, né? nos últimos 2 anos, a loja cresceu muito. E às vezes eu falava em vender, ele falava: "Não, não vamos vender", querendo mais ter uma segurança, né, uma segurança, se tipo, se um negócio der errado, a gente tem outro e tal. E aí quando, ele queria vender, eu: "Não, mas Tá não doida? po tá quê? Que eu vou fazer da vida? Eu só sei ser a dona da Divina Panela, não sei fazer mais nada, né". Então, assim, esse processo já tá desde o início do ano passado, há mais ou menos 1 ano já. E por quê, né? O que que te fez? Aí um dia eu conversei com ele, eu falei assim: "Aqui, eu acho que a hora é agora, porque agora a loja tá um sucesso, todo mundo gostando de coisa de casa". Aí eu lembro como se fosse hoje, assim, meados do ano passado, eu falei com ele: "Vou vender". Aí ele brincou assim: "Mas a gente vai sair da festa na hora do Eu docinho, lembro né?". dessa Você sua lembra de eu te frase. contar? E essa frase me impactou tanto, que eu comentei ela depois com meu marido, eu falei assim: "Nossa, olha que frase interessante", porque muitas vezes a gente pensa que esse auge é o momento que a gente mais tem que estar ali, e às vezes nem é. É É. o momento da gente realmente dar E o o que passo que pra eu trás, entendi? né. Exatamente, o que que eu entendi? A minha energia estava tão baixa, eu estava
tão esgotada que se eu esperasse mais, a loja ia cair, porque Uhum. é o que eu falei lá na minha caixinha de perguntas, o olho do dono engorda, realmente É. o gado, você tem que estar junto. E assim, aí quando ele falou, eu falei assim, mas a hora é agora, se a festa estiver ruim, quem vai querer entrar, né? Assim, ninguém vai na festa que você Mesmo sabe que que tenha docinho, né? mesmo que tenha docinho. E aí, enfim, Deus é muito maravilhoso, né? Rapidinho, quando a gente nem colocou a loja à venda, né? A oportunidade Não teve uma surgiu, plaquinha, né? não teve, Vende! vende, não teve. Conversando informalmente, né, com os novos proprietários que já eram clientes dele na outra empresa, comentaram da possibilidade e o negócio fluiu, assim, que é o que eu falo, né? Quando tem Quando que tem que ser, ser. vai mesmo, assim. E aí foi isso, assim, foi por causa desse esgotamento. O fato dos meninos grandes, né? Eu acho que quem é mãe aí sabe. Isso também era uma coisa que me prendia muito, porque quando eles eram pequenininhos, né? Eles têm só 1 ano e meio de diferença. Então eu acho que eu venho vivendo esse esgotamento há 7 anos e você vai, Sim, né? vai. Vai, vai, vai. Aí eu lembro da minha mãe falar assim: os meninos vão crescer daqui a pouco. Só que eles foram crescendo, gente, é um trabalho diferente. Mas eu acho que agora é a fase que eles precisam de mim, sabe? É o que eu falei, de ensinar valores, respeito, coisas que eu tenho que ensinar. Eles não podem aprender com a babá, com a funcionária da casa, na escola. Eu quero que eles aprendam os meus E sabe o que valores. é muito interessante? Porque a gente começou o movimento Bonde de janeiro, né, gente? Estamos em Uhum. janeiro. E aí ontem eu não trabalhei, não tive agenda ontem. Enquanto eu estava me arrumando, de repente me veio um insight. Era tipo uma voz falando assim: Hannah, lembra que tem muitas mulheres que não Eu trabalham? vi. Inclusive, Aí eu, falei, vai ser aí inspiração eu para o nosso saí podcast. correndo, peguei o celular para falar sobre isso. E você falando isso agora, né, me vindo esses insights assim, porque muitas mulheres se sentem inferiores por não trabalharem fora. É. Né, claro que, gente, o esgotamento de uma mãe 100% ali full time, eu falo Nossa. que eu, Hannah, não dou conta. Porque tem dias que eu quero olhar pra Rafa e quero ela bem longe da minha frente. Some da minha frente. Eu, hoje, né, assim, há uns anos atrás, eu jamais optaria por ficar 100% full time. Hoje em dia, e é tipo, hoje mesmo, eu começo a ter uma outra visão. Veio você, veio outras mulheres, eu olhando para outras mulheres que fazem isso, eu acho que realmente na fase que os meninos estão hoje, né? A minha Uhum. hoje tá com 4, você tem o de 7 6. e o de 6. A fase de valores é agora. É. E quando a gente tá longe, a gente não consegue fazer isso. Não. Né? Então, esses dias, assim, que, né, esse mês de janeiro é um mês mais fraco mesmo. E pela primeira vez eu me permiti não me surtar a cabeça com isso, né. Então eu tô em casa, e aí eu fico de manhã com a Rafa, a gente faz almoço. Ela virou pra mim esses dias e falou assim, foi tão bonitinho, a gente no carro, ela virou pra mim e falou assim: "Mamãe, o que que é um lar feliz?" Ai. Meu filho, um lar feliz é uma casa, o lar é uma casa, e é uma casa onde as pessoas da família estão felizes. Ela: porque você é uma mamãe tão alegre." Eu parei o carro, olhei pra ela e falei assim: "Fala de novo pra eu gravar." Repete. Repete. E É, muitas vezes na nossa rotina a gente não consegue, não consegue. né, aí fica um lar conturbado, fica aquela confusão. Então quando me veio o insight de pensar assim: "Gente, mulheres que não trabalham fora, não se sintam inferiores", É, né, porque eu acho que não é sobre trabalhar fora, mas é aquilo que a gente leva pra dentro da nossa casa, né. exatamente. E a gente tá bem onde for, né, assim, inclusive no episódio que eu vi, no primeiro, a gente até deu um spoiler sobre isso, né, assim, pode ser a melhor dona de casa, a melhor mãe, pelo menos ali pra sua família, né. Sim. E assim, eu vou te falar uma coisa, nesse processo, que eu tô vivendo agora, ontem, por exemplo, eu até fiz um reels lá do nosso dia, assim, mas quinta-feira, a gente foi pra roça. Aí sexta, não sei o quê. Aí ontem, segunda-feira, a gente foi tomar açaí, a gente foi nadar, aí hoje nós vamos pro clube. Então, assim, Tá coisas vendo? Eu não fui que convidada. então, tá, vou convidar agora, tá convidada. E assim, coisas que, eu não vivia com eles, Uhum. porque loja, a gente até conversou sobre isso também, né, a gente sempre acha que a grama do outro tá mais verdinha, né, Com gente? certeza. Mas assim, com o comércio varejista é muito complicado você falar assim: "Ó, agora eu vou essa semana eu não vou trabalhar". Eu vou, por exemplo, você consegue organizar a sua agenda. "Ah, eu vou", loja não, gente, é o tempo inteiro, é muito desgastante, né, nada na vida é fácil, mas é muito desgastante pra gente, que é mulher, que acumula tanta coisa. Só que às vezes a gente nem vê, né, É. assim, pra mim E era só pra tudo ficar, né, bem firmada, a gente também não tá falando, gente, que as mulheres que não podem, né, hoje
Porque muita gente olha assim, nossa, mas você tá fazendo isso porque você pode. Também não é uma afronta. Eu percebo que o tempo inteiro a gente tá tão armada, né? Mas ela tá fazendo isso porque ela tá rica. A Hannah faz isso porque tem o marido que banca. Não, não é sobre isso, né, Vanessa? Eu acho que é bom deixar claro, porque eu acho que as pessoas confundem muita coisa. Com certeza. E a gente abre mão, assim, eu falo que cada um no seu canto chora seu tanto, né? Assim, minhas frases, anotando as minhas frases bombásticas. Mas assim, eu vou abrir mão de algumas coisas, gente, lógico, assim, cada escolha é uma renúncia mesmo, vai ser diferente. Mas assim, realmente tem muitas pessoas, a maioria das mulheres não conseguem fazer isso, porém tem um adendo aí, que eu acho. Quem trabalha, por exemplo, quem é trabalhador ali, de carteira assinada e tal, tem umas férias, né? 30 dias de férias por Que a gente ano. não tem Normalmente tem, né? Porque tem aqueles que vendem, a gente sabe de tudo isso, né, gente? Gente, não tem nunca. Nunca. Você não tem um dia que você fala assim, hoje eu tô tranquila. Não, sempre vai ter uma coisinha. Então, isso eu acho que esgota mais ainda. Mas realmente, assim, cada um faz aquilo que pode do jeito que dá, né? Eu acho, né, eu tenho usado muito uma frase, até uma partezinha assim da Bíblia que fala assim: alegrem-se na alegria do outro e chorem no choro do outro, um negócio assim. Uhum. E no livro, naquele livro do propósito que Uhum. tem. E lá eles falam assim que é muito fácil a gente chorar no choro do outro. O difícil é a gente se alegrar na alegria do É outro. verdade. Por quê? Porque é muito fácil eu ver a Vanessa se descabelando e eu falar assim, nossa, não, mas a vida é assim mesmo. Outra coisa sou eu ver você muito bem, estável financeiramente, tá tranquila, tá com os meninos, e eu tô em um outro momento da minha vida, né? Se eu estivesse num outro momento da minha vida e olhar o que eu sentiria naquele momento. Uhum. Provavelmente eu sentiria remorso, frustração, inveja, né? Porque eu não conseguiria me alegrar na alegria dela. Então, isso eu vejo, e principalmente entre mulheres, estou falando de mulheres, porque eu acredito que você deva ter recebido mensagens, ou se não recebeu, algumas pessoas podem ter pensado em mandar, do tipo, nossa, mas pra ela é muito fácil vender a Divina Panela. Até que não, você acredita que eu não recebi, assim, que pensar, com certeza muitas pessoas pensaram, mas até que não recebi nenhuma mensagem, assim. A única mensagem mais diferente foi essa dos filhos, mas agora que os filhos estão grandes, mas eu até brinquei, falei, ela não deve ter filhos, mas assim, nem foi um ataque, nada assim, não, até que não. Sim. Mas eu acho que isso realmente tem muita gente que pensa, não, falar é muito fácil, mas eu não posso fazer isso, né? Uhum. E outra coisa, isso, gente, eu valorizo demais, assim, porque realmente, não vamos ser hipócritas também, é um privilégio, É um né? privilégio. É um privilégio. Só que na hora de escolher, assim, eu acho que a pessoa tem que pensar, primeiro, na hora de falar, voltando aqui um pouquinho ao assunto, o caminho, né, que a gente trilhou, porque eu não abri essa loja com 1000 metros, Sim, né? exatamente. Eu comecei com 30 metros. Então, durante esses 11 anos, eu trabalhei muito. Às vezes, em alguns momentos, eu tava ali, assim, descabelando, correndo, e essa pessoa tava ali mais tranquila, né? Tava de férias. Então, assim, tudo é um caminho mesmo, Uhum. que a gente só faz caminhando, né? E agora, São os processos, né? é, E a pergunta que não quer calar? Vai fazer o que da vida agora? Querida, me conta. viver. Viver é uma boa Plena, resposta. eu vou viver, vou jogar beach tênis. Bom, na verdade, assim, quando eu resolvi vender a loja, eu ainda não sabia o que que eu ia fazer. Eu pensei de tudo, assim. Pensei em consultoria, em mentoria, em marketing, várias coisas, assim. Depois eu falei, gente, eu vou vender, vou descansar e vou esperar. Uhum. Só que lá na fábrica, né, do Romero, que é hoje a marca que ele vende, a Alumbela, tá dando muito certo. Lá na Divina Panela vende, né? Toda vez que eu postava era um sucesso. E ele tem essa fábrica há uns 3 anos. Então, isso também deu uma forcinha pra gente decidir vender a loja. Porque ele não estava dando conta lá sozinho e eu não dando conta de cá sozinha. Uhum. Então, agora, no nosso projeto é fazer essa marca se tornar mais conhecida, sabe? Fortalecer a marca. E aí, eu vou fazer isso lá junto com ele, assim, a gente já começou, já gravei alguns Vai ser a vídeos. garota propaganda. Ai, que boa vida. Não só isso, né? Mas cuidar mesmo do comercial, Uhum. assim.
Porque, por exemplo, a gente tem bons produtos, mas as pessoas ainda não sabem disso. A gente só Uhum. vende no atacado, né? Então é importante reforçar, porque muita gente está me perguntando sobre as panelas. Vai continuar vendendo lá na Divina Panela. Vai ser vendedora de panela. Vou continuar, tá vendo, gente? O negócio não sai da gente, né? Assim, não tem jeito. Tá aqui no Tá no sangue. sangue. Então eu vou trabalhar essa marca lá com ele, assim. Fazer catálogo, fazer vídeo de produto, mostrar receitinhas. Vou continuar no Instagram, né? Além do meu Instagram, vou fazer um pouco no da Lumbella. E é isso, assim. E aí vai ser mais tranquilo um pouco, por mais que eu possa ajudá-lo lá com outras demandas, mas não vai ser a responsabilidade inteira de uma empresa, De né? estar ali sempre ali na frente, Então né? pretendo ficar de manhã com os meninos, com todas as atividades, né, que são muitas, assim, de 2 crianças. E aí à tarde eu consigo ajudar ele e por enquanto é isso, assim. Às vezes eu penso em outras coisas e eu falo: "Não, Vanessa, Calma. calma, não é assim, senão não faz Eu achei sentido, legal um né". negócio que você postou também. Eu estudo as pessoas, viu, gente? Antes de elas virem pra cá, eu tenho que Uhum. saber o que tá rolando. Você postou um negócio que eu não sei se foi alguma pergunta, alguma coisa que você falou assim, gente, eu não estou incentivando todo mundo a fechar as portas e largar Isso, não é tudo. sobre isso. Não é sobre isso, que fique É. bem claro. Porque eu acho que, né, dentro do que a gente tava falando da frustração, eu acho que é aí que muitas pessoas podem vir uma frustração, do tipo, nossa, então eu vou largar tudo e vou viver. Não, né? Viver A de gente brisna. sabe que não é desse jeito que O que eu funciona, falei, né? foi uma coisa muito estudada, muito planejada, 12 meses mesmo, assim, de planejamento, né, até você chegar nesse ponto hoje, assim, não é assim, né, de uma hora para outra. Eu te contei, assim, o dia que me deu esse start, o Contou. que que foi? Uhum. Posso falar? Por favor. Eu nem sei, eu até falei que eu ia pesquisar, eu acho que eu E não nem sei qual falei foi o isso. start. Nem sei. Então me conta, que é mentira, já ela sabe. Mas, gente, foram 2 coisas, assim, que me fizeram repensar. Primeiro foi o Luva de Pedreiro, lembrou agora, né? Lembrei, da Rufa. Vocês lembram, né, do Instagram, do Luva de Pedreiro? Nem sei se hoje como que ele tá, mas Rico, enfim, o milionário, cara gata. tinha lá 4 milhões de seguidores e largou o Instagram, do nada, né? Assim, aí o mundo da rede social ficou horrorizado, como assim, né, que o cara larga isso? E aí eu li uma frase dele que era assim: se te custa a paz, custa Custa caro caro. demais. Aí eu fiquei, gente, realmente, assim, né? Eu tô com a loja, eu gosto do jeito que a loja tá, eu tinha que trabalhar assim 12, 15 horas por dia, do tamanho do negócio. E não era o que eu queria. E aí, um dia depois, assim, logo depois, o Arthur dormiu no sofá. Eu tava fazendo, acho que eu tinha feito uma live na loja e respondendo, que é a mexida de Instagram. Quando eu vi, o Arthur dormiu no sofá, era tipo 9h30 da noite. Eu falei, nossa, eu nem coloquei ele pra dormir. E na hora que eu fui pegar ele, minha casa tem 2 andares, né? Não dava conta de subir com ele no colo. Aí, gente, na hora eu falei assim, aonde que eu tava quando esse menino cresceu desse jeito? Uhum. E onde que eu tava agora, quando ele dormiu aqui no sofá e eu nem vi, né? Eu, não, isso não tá legal, não. E aí eu já comecei a ponderar, né, o que que valia a pena, o que que não valia. E no dia que a gente começou a conversar sobre vender a loja, eu comecei a chorar, chorar, chorar muito. Eu falei, não vou fazer isso. Falei com meu marido, né, não vou, eu amo essa loja. Eu amo os meus funcionários, eu amo o que eu faço, eu não vou vender. Aí ele, mas você quer trabalhar 12, 15 horas por dia? Porque é isso que a loja precisa hoje. Eu, não quero. Também não Não quero. quero vender essa loja. Então, assim, foram 2 coisas que te chamam. Aí eu comecei até uma pergunta que eu recebi aqui agora há pouco, né? Ah, de onde vem essa paz, essa tranquilidade? Quando você começou a se cuidar, cuidar da sua mente? É só terapia? Não, primeiro não é só terapia, né? Tudo é um conjunto. É a espiritualidade, é a terapia, eu faço acupuntura. E aí eu comecei a fazer o processo, assim, de entender o que que me prendia, né? E eu nunca tive vaidade de falar assim: "Ah, eu construí uma loja, eu sou a Vanessa da Divina Panela", então, eliminado. Vaidade não me prendia. Que mais, né, aí eu percebi que sabe uma coisa que me prendia? Era uma crença que eu tenho, assim, desde criança, que a vida é difícil mesmo, que Uhum. tudo é difícil, que é assim, que as coisas são e que estava tudo certo, tem que ser mesmo, corrido, não dá tempo de nada. E aí conversando, né, com uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, e aí a hora eu queria vender, a hora eu queria fechar, a hora eu queria reduzir, falei: "Não, vou fazer uma loja menor", a hora eu queria pôr fogo, cada hora eu queria: "O que que você Taca fogo quer?". naquele lugar, por favor. "O que que você quer?". Eu falei:
Nossa, eu tenho até vergonha de falar. Por quê? Porque parece que eu tô querendo uma coisa fácil. Porque eu sei que a vida não é fácil. Mas quem falou que não? Pode ser fácil. E aí eu comecei, falei, gente, pode ser fácil. Quem sabe, né? Vai ser fácil. Então, eu comecei a perceber, assim, que às vezes o processo é muito. A gente fantasia uma coisa muito maior, né? Do que ela Sim. de fato é. Voltando assim no que. Vou pegar um gancho do que você falou lá no início e um agora no final. Essa questão, né, do que você falou do rapaz do Luva de Pedreiro, é muito engraçado, é muito interessante, porque assim, a gente tá vivendo um mundo hoje tão focado nas redes sociais, no Instagram, no número de seguidores, em estar sempre na ativa, em aparecer, e a gente já conversou sobre isso, né? Esse Aham. peso de estar ali o tempo inteiro. É. E a gente esquece que é o principal, né? Então, assim, eu lembro que quando aconteceu, né, aquele negócio lá comigo ano passado, comigo e a Rafa, e eu tinha um Instagram que já tava grande, acho que já devia ter uns 12 mil seguidores. Eu olhei pro meu Instagram, eu lembro que depois que tudo aconteceu, eu olhei pro meu Instagram e falei assim, gente, pra quê? É. Onde que eu tô aqui me baseando, né? E aí eu encerrei minha conta e abri outra. No que eu abri outra, do zero, todo mundo, por que você fez isso? Você tá doida? Sua conta, gente, é só uma conta de É. Instagram. Não tem que dar valor pra isso, né? Então, É. muita gente. Chegou uma pergunta pra mim que foi assim: você aproveitou, tipo assim, do que aconteceu pra poder fazer uma conta nova? Eu falei, não, gente, eu aproveitei do que aconteceu pra eu me desapegar da vaidade. Uhum. Que foi o que você estava falando. A gente não tem que ter vaidade, né? Em cima do que a gente faz, porque É. senão a gente se perde muito. Então a gente fica fazendo live, faz não sei o quê, e tem que responder. A gente se sente na obrigação de ter que responder os comentários, de ter que responder as caixinhas, de ter que fazer isso, e tem que estar engajando o tempo inteiro. E eu acho que a gente vai se perdendo no meio de tudo isso. Então, tirar essa vaidade da frente, né? Deixar entender, igual você falou, nunca tive vaidade de ser a Vanessa da Divina Panela. Tanto que quando eu te conheci dentro da loja. Tipo assim, Uhum. ali no salão com as meninas, Uhum. né? Eu falei, gente, olha, né? Ela tá ali igual todo mundo. É. E isso é muito importante. E a outra coisa que você falou, que pra mim sempre foi uma grande dificuldade dentro da psicologia, é pregar a leveza. Porque até hoje eu escuto, muitas pessoas falam comigo, é impossível ter essa felicidade que você tem. Uhum. Ah, eu não consigo acordar Acordar assim. bem. Acordar bem. Quem acorda mal-humorado, gente, quer matar a Gente, gente. tipo assim, essa menina é muito chata, gente. Eu já ouvi É. muito, que eu sou muito chata, que isso não existe. Eu até Positividade tóxica. hoje a gente brinca, né? Eu acordo, gente, ó, hoje Gratiluz. estou positiva, tóxica. Me aguentem. Porque tem aquela semana que a gente tá mesmo, eu tô positiva, tóxica mesmo. É. Eu acordo dando bom dia, eu vejo o passarinho passando, eu olho o passarinho, tá tudo bem. Significa que a gente não tem problema na vida? Não, Não. quem dera, né? E aí o que você falou, né? A crença de que a vida é difícil. Isso é uma crença mesmo, porque a gente vem, né, de gerações lá de trás, onde nossos pais tiveram uma realidade totalmente diferente da nossa. Uhum. Eu também sempre ouvi meus pais falando, né, que a vida é pra trabalhar. A vida é trabalho. Então eu sempre vi desde os meus avós, os meus pais, né, e eu vivi muito com isso, que eles são do comércio, desde os meus avós, todo mundo é do comércio, que a vida é trabalho e pagar a Uhum. conta. Exatamente. Né? Então, É quando a nisso que a gente. gente acredita. Exatamente. A vida é trabalhar e pagar a conta. Então, quando a gente viajava, eu viajava, e se minha mãe ouvisse, ela ia querer me matar, mas entendi, né? Aí eu viajava e Corta. era sempre assim: olha, aproveita, porque isso aqui ó, era o último dinheiro que a gente tinha. Então, eu Aham. ficava meio assim, né? Tipo, vamos aproveitar, mas, né, tem que valorizar muito aquilo ali, porque é duro, é suado. Então, a vida hoje, a gente vem, né, pra uma outra geração, em que a gente vem pregando a qualidade de vida. Né? Inclusive, a gente começa a entender e aprender que não é sobre bens materiais e dinheiro. Uhum. Né? O que vai valer? Adianta nada você ter um império gigante. Também não tô falando que dinheiro não é importante. É. Né? E que a gente não deve Não trabalhar. crie essa crença. A gente tem que deixar né, tudo bem, porque senão o É. povo distorce o que a gente fala. Distorce. Não é sobre não trabalhar e não ter dinheiro, mas é pensar assim, beleza. E a vida passa. E se acontece alguma coisa com você, o que você deixou pros seus filhos? Né? Uhum. Além de uma herança É. de bens materiais, É. né? Então eu acho que hoje a gente se baseia muito em cima desses pontos. É. Eu tô olhando aqui O que toda você hora tá que eu olhando fiz aí, uma Vanessa? colinha, Conta sabe? aí. Porque assim, mas eu acho que eu já falei tudo que eu tinha na cola aqui. Mas é engraçado, assim, essa questão de quebrar crenças, né? Eu acho que eu tive uma outra crença, que essa que eu não falei ainda, tava aqui na minha colinha. Quando eu comecei a pensar, até talvez entre um pouquinho dessa pergunta, mas agora eu não entendi e tal. Sabe que muitas vezes eu pensava que eu estava desistindo, sabe?
E eu falo assim, gente, eu não sou mulher de desistir de nada. Não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou. E eu até foi o que eu coloquei no meu post ontem. Eu poderia ter continuado mais um tempo, trabalhando muito, levando até enquanto desce. E aí, por isso, o autoconhecimento é tão importante, né? Que aí eu fui, nossa, revivendo tudo e falar, não estou desistindo. Estou escolhendo. É Uhum. diferente. A loja deu certo? Deu. Gente, se parar para pensar o que a Divina Panela se tornou em 11 anos apenas, né? Eu até achei interessante também, além dos ex-funcionários, alguns concorrentes, né, que colocaram eh, mensagens super carinhosas, assim. Alguns que eu nem tinha tanto contato, mas teve uma lá que colocou assim: você transformou o jeito de fazer negócios de utilidades em Divinópolis. E realmente a gente inovou muito, né? Assim, desde o jeito que foi a loja lá no início, naquela época lá, há 10 anos, né? Exatamente, foi em 2013 o primeiro crescimento da loja. Você não via muitas lojas com ar-condicionado, com aguinha gelada, com cafezinho, com experiência, né? A gente começou a criar experiências eh, de cozinha aberta, da pessoa ir na loja e comer uma coisinha gostosa. Hoje isso é muito comum, Uhum. mas há 10 anos não era. Então, assim, realmente a gente transformou isso. E aí eu falei, gente, deu tudo certo. Deu tudo Eu certo. estou escolhendo agora, então, mais uma crença. Então, você percebe que você vai quebrando crença atrás de crença. Ser dona de casa, por que que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Assim, Uhum. a gente precisa de dinheiro, né, gente, para sobreviver, ponto. Mas, assim, todo mundo preocupado, assim, o que que você vai fazer? Mas como assim? Mas você vai. Isso me preocupou demais também. O meu primeiro desespero foi, gente, eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, tá? Eu falei isso, né? E agora? Como que eu vou acordar e não vou ter um Uma trabalho, rotina, uma né, do rotina? trabalho. Então, assim, se aceitar, se permitir também, né? Assim, não, nesse momento eu realmente sou a dona de casa, vou ficar ali, às vezes, cuidando mais do meu marido, dos meus E é filhos, do meu engraçado como na lar. nossa geração pesa esse termo ser dona de casa, né? Qual que é o É muito problema, né? pesado pra gente, do tipo, É. você vai ser dona de casa? E assim, é igual você tá falando, é muito fácil falar assim: "Ah, você tá fazendo isso porque você pode". E não é todo mundo assim, né, gente? Sim. Tem muitas pessoas, eu conheço muitas mulheres que abriram mão de uma vida profissional e que o marido não tem tanta Todas as condição, condições, assim, assim. que a vida é apertada, É. que o filho às vezes tá ali numa escola, pública, mas a mãe tá presente, né? É porque ela poderia trabalhar e pagar uma escola, Sim. mas não, ela escolheu ali, o marido tá ralando. Então, assim, gente, isso não é problema e a gente tem que estar realmente feliz no que a gente tá fazendo, do jeito Uhum. que for, né? Tem, assim, trazer, igual eu falei, gente, não saiam correndo e façam sua carta de demissão, não. Dá, e Fecha ó, as portas. inclusive, vou falar também sobre isso. Eu queria que tivesse sido diferente, queria. Queria ter dado conta. Não posso falar que eu não queria. Queria ter ficado plena lá de manhã com os filhinhos, chegar na loja depois à tarde, tudo certo. Mas eu não dei conta. Não, mas não significa que você Assim, não deu é. conta, né? Significa que naquele momento era o que tinha pra ser É, feito. exatamente, assim. Eu acho que agora um momento, né, eu vejo muito que nós fazemos, eu me incluo nisso. Muitas vezes a gente pega um chicotinho, ó, e bate nas É, costas, se chicoteando, como se a gente não tivesse dado conta, mas muitas vezes é o que exige naquele momento. é. Mas assim, talvez não é nem essa sensação de não dei conta. Se eu pudesse escolher, assim, o que que você queria? Não, eu queria continuar, eu Sim, queria dar conta, assim, com com leveza, leveza. fazendo tudo que precisa, mas eu acho, gente, assim, humanamente impossível. Eu até brinquei assim, será que eu sou pouco inteligente pra isso? Mas não, assim, é humanamente É, impossível, não dá. sabe? Porque assim, eu tenho uma equipe, tinha uma equipe boa, mas Hum. tudo dependia muito de Mas eu mim. lembro, isso já deve ter uns anos, deve ter o quê? Uns 5, eu não lembro se eu já tinha a Rafa, não, já tinha ela, deve ter uns 5 anos isso. E nós começamos, eu e meu marido, a estudar sobre investimentos, né, financeiros. E a gente começou por aquela Natália Arcuri, né, que na época ela Uhum. estava muito no auge, Livre. o livro e tal. E aí eu lembro dela falando que ela teve uma conversa com o marido dela, e onde eles falaram, né, eles não têm filhos, né, não tinham também. Ela falava assim: "Olha, eu vou precisar de um tempo aí de 3 a 4 anos de dedicação exclusiva para o trabalho. Então eu não vou, talvez, estar tão presente da forma que você gostaria e tudo mais". E eu lembro que logo depois começou a pandemia. E na pandemia, do mesmo jeito que você tá falando da loja, nós da psicologia tivemos um boom muito grande, Uhum. porque veio muita coisa pra cima da gente.
Então, na pandemia, além dos meus atendimentos de consultório terem, tipo assim, triplicado, foi onde eu comecei muito com o online. Uhum. Então, vieram os cursos, as mentorias, né, ou não sei o quê. A gente foi se envolvendo muito nesse mundo online. E aí foi que eu conversei com o meu marido. Eu falei assim, a hora da gente crescer no meu ramo vai ser agora, Uhum. né? E ele segurou muito as pontas em casa com a Rafa. Eu entrava pra fazer live, ele ficava com ela. Eu terminava 9, 10 horas da noite. Ela já tava jantada, tomado banho Uhum. e tudo mais. E aí, teve um dia desse que eu olhei pra trás e falei assim, nossa, gente, eu me desgastei muito, porque eu fiquei esgotada, É, mentalmente é. esgotada. E eu me percebi me culpando por aquilo. Aí eu falei, não, não posso me culpar, porque foi necessário, né? Essa leveza, eu acho que ela vem agora. Uhum. Passou tudo isso, a gente construiu tudo isso. Então, hoje, por exemplo, eu posso organizar minha agenda pra atender só à tarde? Hoje. Agora. Passado 3, 4 anos. Não foi desde que eu comecei a atender, né? Desde que a gente começou a É o trabalhar. processo. É um processo. É. E ainda assim, tem horas que eu olho e falo assim, nossa, mas eu não tô trabalhando de manhã? Né? Como Tipo, assim, né? será que tá errado? Será que eu tô A errando gente quer ser produtivo o tempo o tempo inteiro. todo? E não tem que ser, Não né? tem, né? E vão ter os Eu dias tô que mesmo a gente aprendendo querendo isso ser ainda. leve dentro de casa, uma mãe maravilhosa, É. a gente tem os nossos momentos de hormônios bombando no corpo. Que momento, né? Que momentos É. maravilhosos. E aí não vai rolar, né? É. Mesmo a gente não estando trabalhando do jeito que a gente estava trabalhando e tudo mais, e não vão rolar. Ó, eu tava num ponto, assim, na verdade, eu sempre fui, eu acho que a minha mãe é muito ativa, assim, né? Sempre trabalhou muito, cuidou da casa e tudo. Então eu venho sempre com isso, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu nunca tinha assistido uma série na vida, até 4, 5 meses atrás. Sério? Nunca. Mas por causa dessa questão da produtividade. Porque eu achava assim, gente, eu não posso ficar parado na televisão. Você vê o tanto que da doença, né? Assim, não posso ficar parado na frente de uma televisão assistindo série, sendo que eu poderia fazer isso, 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 isso. Então, assim, aprender a viver no ócio também. E o ócio é produtivo, né? Muitas Muito vezes. produtivo. Que é o que você tá falando, gente, mas de manhã, tô aqui em casa? Não, não posso. Pode, gente, a gente pode ficar. Aí agora, 3 meses. E assim, por isso que também, eu acho assim, né? Ai, quem é apaixonada, porque assim, aí quando eu vendi, o primeiro momento, eu sabia que ia ser um processo. Eu comecei, sabe o que eu comecei a fazer? Tirava tudo dos armários, organizar. Organizava, marcava tanto compromisso, porque eu tava indo pra loja só de tarde, né? Eu marcava, assim, compromissos pessoais mesmo, 7, 8, 9, 10, porque eu tinha que estar correndo. Eu tava condicionada àquilo, eu não podia ficar à toa. Então, agora que eu tô aprendendo, eu posso, né? Hoje, por exemplo, o caso do clube. Agora, eu tava saindo pra cá 10 horas. Gente, alguém anima pro clube? Aí você pensa assim, não, não vou, né? Porque ontem eu já saí, por que que eu não vou, gente? Sim. Eu vou, assim, eu Uhum. nunca tive essa possibilidade de falar, tô Você sabe que indo. quando eu fui levar a Rafa a primeira vez na natação no clube, isso foi ano passado. Aí eu falei com o meu marido assim, não, eu vou, mas eu não vou, né, tipo assim, de roupa de clube, não, né? Eu vou de calça, alguma coisa, porque cheguei lá, lotado de mãe, com os meninos, gente, Tem muita gente à toa nesse que mundo mundo. paralelo é esse? Eu quero viver nesse mundo paralelo aqui. É, As mães com os meninos, sai da natação, vão pro parquinho, depois almoçam no clube. Gente, eu quero viver isso aqui. é, Por quê? Significa que a vida delas é melhor, diferente? Não. São escolhas. escolhas. Né? Choices, igual você falou. É. Escolhas, a gente escolhe. Pode ser que naquele momento elas também não estejam tão felizes como elas aparentam estar. Né? Por se cobrarem de falar assim, nossa, fulano tá trabalhando, eu não tô. Justamente pra gente, por acharem que vão pensar que elas estão à toa. E a gente tem que preocupa demais com o que o outro Preocupa. fala, né? Por mais que a gente venha fazendo esse trabalho, igual eu às vezes acho que me preocupo pouco, mas eu sempre me pego um pouquinho, assim, preocupada, sabe? Ah, não, Sim. mas e se alguém achar isso? Gente, então, né? Essa Vão questão achar mesmo. essa questão que você tava falando, né, da gente descansar, da gente se permitir descansar. Eu tenho uma grande demanda de pacientes que eu mesma não conseguia fazer. Eu achava que o tempo inteiro minha cabeça tem que estar na ativa. Eu ainda tô, assim, É. confesso que eu ainda tô aprendendo, mas que Principalmente ainda na me época que deu o incomoda. boom do marketing digital, então minha cabeça estava o tempo inteiro pensando. Eu tenho uma facilidade de criatividade, mas eu fiquei esgotada. E hoje eu vejo que eu tenho, né, hoje não, já tem uns 2 anos, eu tenho uma demanda de pacientes que o trabalho é aprender a descansar. É. Eu tenho uma paciente que fala comigo assim, Ana, eu ganhei 2 vouchers pra massagem relaxante. Deus me livre ficar 1 hora sem poder Nossa, pegar no celular e não gente. pensar em nada. Eu falei, me dá.
Eu quero. É. E ela não consegue. Porque ela se sente culpada, né? E ela ocupa um cargo alto de uma empresa grande também. Então ela acha que assim, não posso. Não posso. Isso é um luxo, Ana. Não vou fazer isso. Não é que ela não pode, ela não se permite. E o tanto que a gente vai percebendo que quando a gente se permite, a gente fica melhor, né? A gente trabalha melhor, a gente cuida melhor dos filhos, cuida melhor da casa, quando a gente tá descansado, Com né? certeza, a gente precisa de O descanso pra cansaço, cabeça. assim. Nossa, gente, já teve dias assim que eu tava tão cansada, igual criança. Eu falava, vou chorar, vou sentar aqui e vou chorar. Aí, quando eu ficava assim, não. E eu sempre falava assim, quando estiver cansada, aprenda a descansar, não desistir. Então, isso ficava muito na minha cabeça, assim, não, gente, eu só tô cansada. Não vou desistir, eu só tô cansada. Aí eu falei, esse cansaço não vai passar, não. Eu vou ter que escolher. E aí, escolhi. E E você tamo não aí. escolheu desistir, você escolheu um novo rumo. É verdade. E se Deus quiser, assim, que vai ser com muito sucesso também, seja lá, né, como é que Com for. certeza. E é sobre isso. É sobre isso. Pra gente finalizar, sua frase. A minha Pra frase, encerrar você esse não me falou que momento. você ia me perguntar uma Você frase. deveria saber já, porque eu Já pergunto. esqueci, né, assim. Mas eu acho que eu já falei tantas frases, né, no primeiro. Mas sabe que uma frase que eu ouvi também, até depois, sabe, que eu já estava mais em casa, assim, que a gente percebe a ausência na presença, né? Forte, né? Forte. Então, assim, talvez uma. Merece até uma explicação pras pessoas. Eu acho que, assim, o que que aconteceu? Essa explicação aconteceu até foi com os meus filhos. Nos dias que eu comecei a ficar mais em casa, eles deram muito trabalho. A ponto de eu querer comprar a Divina Panela de novo. Alguém, Não vou eu dar posso comprar de novo? Não, e aí eu ouvi isso de uma psicóloga também. E aí eu comecei a perceber, gente, é tão interessante, né? Quando a gente não tem, às vezes a gente não sente tanta falta. Então, assim, o jeito que eu fazia, eu nunca fiz nada pra mostrar nada pra ninguém, pra ser mulher de destaque, pra ser não sei o quê, não. Eu também não conhecia outro jeito. Pra mim era Uhum. aquilo ali. E aí agora, com a presença em casa, com meu marido, com as coisas do lar, com a minha mãe, né? Eu já posso ter. Ontem minha mãe me ligou, que ela tá viajando. 40 minutos a gente ficou no telefone. Tenho certeza que em outra época isso não seria possível. Ela, o que que você tá fazendo? Aí depois do almoço eu falei, estou deitada. Desculpa, tô deitada. Madame. 40 minutos. Então, assim, aí a hora que eu desliguei, eu falei, gente, eu não iria ficar 40 minutos conversando. Então, assim, a gente observar isso. O que que a gente precisa estar mais presente, né? Porque na ausência a gente percebe a presença. Então, é isso. Valeu. Maravilhosa, Valeu. sempre. Mas é isso mesmo, eu acho que é um pouco mais, né, de independente do que a gente faz, do ramo que a gente tá, os privilégios, os não privilégios. Eu escutei, outro dia eu tava assistindo uma palestra, e é de uma pastora, assim, famosinha. E ela falou muito isso. O problema é que ao invés da gente se inspirar, né, num caso igual o seu, a gente vai só apontar o dedo. Uhum. Mas ela tem o privilégio. E aí, gente, eu tô frisando nisso porque eu não quero que vocês entendam, porque uma vez eu vi uma pessoa postando alguma coisa sobre essa questão de qualidade de vida, tempo de, né, de com os filhos, e alguém, eu gosto de ler os comentários, e alguém mandou assim pra ela, mas na bolha que você vive, isso é possível, na vida real não é. E não é sobre uma bolha que a gente vive, porque a gente faz isso ser vida real da forma que a gente pode fazer. Né? E eu vi um vídeo essa semana no Instagram. Não, eu morri de chorar vendo o vídeo. Alguém filmou de longe, era uma moradora de rua, e ela tava com o nenenzinho. E os dois brincando de fazer cosquinha, e o menininho rindo, e abraçava e beijava, e eu chorando, né? Chorei também. Por quê? Porque não é... Claro que a gente não quer ver pessoas nessas condições, a gente não quer que seja dessa forma. Mas quando a gente quer, independente do tempo, como, onde vai ser... Eu sei que tem mulheres que são, sei lá, enfermeiras e não tem tempo, né, de acordar com calma. Mas existem brechas que a gente pode ir fazendo essa presença, ela ser uma presença firme, né? A gente se cobra por ser mulher, a gente se cobra por ser mãe, a gente cobra a nossa presença, a gente tá o tempo inteiro tentando ser melhor pra nós mesmos, pros nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. A decisão da Vanessa foi uma decisão dela, a minha decisão é uma decisão minha. Não significa que é uma bolha, né? Não é pra vocês pararem e pensarem e se culparem, porque eu sei que tem gente de todo jeito assistindo, né? E eu acho que a partir do momento que a gente se expõe, tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, o que a gente passa.
mas não é sobre uma bolha, né? São sobre decisões, né? Em que É. momento, mesmo na confusão da nossa vida, eu vou ter tempo de É, qualidade. até porque a gente tem vários caminhos, assim, eu recebi muitas mensagens. Gente, vocês não têm noção da quantidade de troca de experiências mesmo. Sim. E muitas pessoas que têm muito mais condição do que eu tenho, assim, que tem, às vezes, que não precisa mesmo do negócio e que não é também, né, gente, que, que o negócio tá assim a mil maravilhas, mas tem muitas pessoas que têm condição, mas não têm a coragem de abrir mão da Uhum. vaidade, coragem de encarar o que vem depois, que tem medo do que vai ser, e tem o contrário também, que é o que eu falei das pessoas que às vezes nem têm tantas condições assim, mas que escolhem. Recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, só é seguidora lá, era do Instagram, falando que também abriu mão de um trabalho que era um bom trabalho por causa dos filhos e que o marido tá segurando as pontas e tal. Não sei se ela tem 3 filhos. E que, assim, passa dificuldades, sim, mas que foi a melhor escolha. Aí tem aquelas pessoas que às vezes não querem escolher isso porque não querem abrir mão de viver, de Sim. viajar, de tal. E também, cada um é o que você está falando, cada um Cada um que com suas escolhe. escolhas. Então, acho que é muito importante olhar para isso mesmo. Não falar assim, igual eu falei, para ele é fácil, para ela é muito fácil. Não, gente, não é fácil para ninguém. Não é, não. Não é, mas aí dentro do que a gente escolhe, Cada um escolhe seus seja feliz fáceis. com a sua escolha. Exatamente. E me deixa aqui com a minha. A frase de impacto. É. Seja feliz com a sua e me deixa aqui com a minha. É exatamente isso. Cada um com suas escolhas. Não existe uma escolha melhor, pior, a certa, a errada. Não é. Não. Não é sobre isso. Não é. Né? A questão é, seja feliz com a sua Eu acho que escolha. tem que escolher o que te faz bem. Exatamente. Né? Esses dias, você que postou sobre o Milagre da Manhã, não foi? Foi. Realmente, assim, é um livro que traz muitas controvérsias, né? Uhum. Quando eu li ele, inclusive foi nesse primeiro processo de autoconhecimento, ele foi muito bom. Acho que você até colocou isso também, né? Que em algum momento foi bom. Hoje eu já não preciso mais dele, porque eu já tenho. Já acordo, 5 da manhã. Tô ótima. Agora, uma coisa, assim, do tal do banho gelado, né? Foi uma coisa que eu Nossa nunca concordei com aquilo. E eu nunca fiz e não farei. Aí tem gente que fala, então, assim, eu acho que é a mesma coisa no Instagram. Porque vocês ficam escutando essas coisas no Instagram, que não sei o quê. Gente, escuta. O que te fizer bem, absorve. O que não fizer, deixa. A regra que é para um não é para o outro, né? E tem coisas que realmente é bom pra gente querer pôr na cabeça da pessoa. Mas não vai ser Não vai. bom. É saber E- filtrar. É. Eu acho que a gente traz, igual aqui no podcast, eu trago mulheres que vão contar experiências, cada uma no seu tipo de vida, seu estilo de vida, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E a questão não é o que vai dar certo pra todo mundo. É. Né? E o que eu vejo é que as pessoas, elas querem enfiar na nossa cabeça regras. Eu tava brincando, não sei o que eu conversei, eu falei assim, não manda fazer as coisas. Você tem que fazer assim. Não é mesmo? Eu não vou Uhum. fazer. Não Tchau, vou fazer. obrigada. Meu marido morre de rir comigo. Nossa senhora. Que há muitos anos atrás, assim que eu formei, o meu sonho era fazer concurso pra aeronáutica. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você vai ser presa dentro da aeronáutica. Eu, por quê? Ele, você não sabe obedecer regras? Aí eu falei, e eu vou ser presa porque eu não quero obedecer regras. Ele, minha filha, a aeronáutica existe hierarquia, você vai ter que respeitar as pessoas. Aí você falou Eu que era. respeito, mas eu respeito do meu jeito. Ele faz, ele já ia ser presa. Não vai. Ele disse, você não vai fazer. E aí, obviamente eu não fiz, né, o concurso, porque eu realmente não estava disposta a passar por aquilo ali. E existe isso. O que nós estamos dispostos, né? O negócio do Milagre da Manhã foi muito engraçado, que deu uma mega repercussão, que eu não esperava. Uhum. Já me fez bem, e eu acho que é uma forma de eu criar hábitos. Não, pra mim foi um divisor de águas na Isso. minha vida. Exatamente. Porque hoje o que eu descobri dessa rotina matinal, da atividade, hoje faz bem pra mim. Exato. Mas tem gente que gosta de treinar antes de dormir. Tem gente que gosta de treinar na hora do almoço. O negócio do banho gelado é engraçado, né? Que eu falo, gente, é sério que esse povo tendo conforto, tomar banho de água quentinha. Vou tomar banho, você tá doido? Eu não vou tomar banho de água gelada, não. gente. Não. Não viaja na maionese, não. São, né, privilégios. Já que a gente tem privilégio, tomar uma água quentinha, gostosa, aquece o corpo, aquece o coração.
Agora, eu acho que Então, uma coisa que tem que ser regra, gente, tem é que esse. nada. Não, mas esse tem, sabe por quê? Que é se cuidar, assim. Esse tem. Isso tem que Esse tem, ser. tudo bem, esse Porque tem. através desse cuidado você vai descobrir o que é bom pra Sim, você. exatamente. Pronto. Isso tem que ser Esse regra. O tem. resto não tem, Esse assim. tem, esse eu Esse tem. concordo, esse tem que ser, porque a questão, gente, né, você falou lá nisso, eu ia falar e esqueci, que eu bato muito na tecla com as meninas. Imagina aí 3 pontos de pirâmides. Pra mim, são as 3 principais, é cuidar do físico, do mental e do espiritual. Sim. Não existe mais ou menos um, tem que ser os 3 em equilíbrio. Conjunto, Né? Porque se eu cuido só do físico, mas minha cabeça não tá boa, eu vou cair. Se eu cuido só do mental, mas eu olho meu corpo, não é corpo físico, né? É a disposição. Disposição. Você se sentir bem, você acordar, você perceber que você tá bem de saúde. Se você não percebe isso, não vai rolar também. E o espiritual, que é uma base muito fortalecida. É. Né? Se a gente não tem essa conexão entre você, a sua espiritualidade, o que você for, não vai rolar também. Porque Uhum. qualquer coisa que vier de fora vai te derrubar. Isso tem que ser regra, né? Isso a Isso gente não tem. pode Essa escolher. regra eu concordo. Porque eu acho que é o que faz tudo fluir, né? Depois. Tudo fluir. É. Maravilhosa! Valeu! Obrigada, Você quer colocar viu? mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Ah, acho que é isso, né? Já falei muito, como sempre. Sempre Eu nem falei fala. que eu ia falar pouco dessa vez, porque eu já sei que isso não acontece. E eu Isso acho que não é uma sempre- regra. Não é uma regra. Mas eu acho que é sempre isso, né? Deixar o coração falar, conversar com Deus, né, gente? Vocês não têm noção, assim, pra quem acredita, né? Claro, porque também tem as pessoas aí que não acreditam. Mas o quanto eu entreguei pra ele, assim, e como sempre, né? Eu falo que ele é o cara. Assim, foi tudo, assim, sabe? Natural, leve. Eu brinco, assim, que eu ainda vendi a loja para pessoas que pediram minha presença por um tempo e eu sou muito grata a Deus e a eles por isso, porque se eu vendesse para alguém e falasse, então tchau, amanhã você não volta mais. Tchau, querida. Então, sai fora. foi bom para mim, foi bom para minha equipe, né, que foram percebendo e administrando a mudança, assim, aos poucos. E é isso, assim, o nosso coração sempre sabe o caminho. Com certeza. Tem uma série que eu tenho assistido, o The Chosen, né? Que fala sobre a vida de Jesus. E tem Nicodemos. Você assistiu a série? Não, Tô né? Tá assistindo, assistindo. assisti o 3º capítulo. Tá vendo? Agora eu tô. Ai, tô quebrando o microfone. E assistindo séries. Ai, tô adorando. E tem o Nicodemos, que ele é o professor dos Aham, professores, né? Então sabe ele tudo. ocupa um lugar altíssimo. É. Você vai ver lá, eu acho que é no final da primeira temporada, que Jesus chama ele pra segui-lo. Ele fala assim: larga tudo e vem comigo. Ele fala assim: não consigo. Por quê? Ele fala assim: eu vou ter que largar tudo que eu sou pra poder te seguir. Tipo assim, e o lugar que eu ocupo, né? O entendimento que eu tive foi o lugar que eu ocupo. E a fama que eu tenho. É. Né? Então você largar tudo pra seguir, tipo, não sei, e ele não vai. E ele fica atrás de uma parede, é uma cena que me impactou muito, porque fala muito sobre essa questão do ego, né? Ele fica atrás da parede, e aí Jesus fala com ele assim, você chegou tão perto. E ele começa a chorar, Nicodemos, começa a chorar, tipo assim, eu quero ir, mas eu não não deu consigo. E foi o que você falou sobre a gente tirar a vaidade da frente. Né? Sabe Você que eu acho que é por você seguiu o seu coração. Por isso a minha decisão assustou tanto as pessoas, Assusta sabe? mesmo. Porque hoje a Divina Panela é uma loja que é referência. Quando eu olho lá, missão, visão, os valores. Eu lembro quando eu fiz isso há uns 9 anos, ser reconhecida como a melhor loja de utilidades e presentes de Divinópolis e região. A loja era pequenininha e hoje ela é reconhecida. Você pode perguntar aqui em toda a região. Todo mundo conhece a Divina Panela. Então, como assim? Você é louca, né? O que você está falando? Como é que você faz isso? Mas aí Deus tem me mostrado cada vez mais isso, né? E aí muita gente mandou, assim, muitos bem baseados, assim, nessa espiritualidade. A mulher sabe edifica o lar. Assim, você percebe o tanto que tudo muda, né? Muda. Tudo flui. Os meninos, né? Ontem eu até escrevi isso também. Assim, sabe aquele olhar, assim, amoroso do seu filho, assim? Hoje, por exemplo, na hora que eu cheguei da academia, o Rafa, mamãe! E já correu, já abraça, tipo, hoje você não vai trabalhar, né? Hoje não. O medo ainda, né? O De, ai meu medo Deus, e agora ainda. se eu perder? Mas assim, colocar mesmo nas mãos de Deus, seguir o coração, que dá tudo certo. Obrigada. Obrigada. Falei, gente.
Vanessa, mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço pela sua sempre, viu? disponibilidade. Agora você vai poder vir Tamo aí, sempre, é? Qualquer né? coisa, se alguém faltar, entendeu? Vanessa, corre Na aqui, programação. corre aqui que teve um imprevisto, alguém não pode vir, a gente senta aqui e conversa também. Muito obrigada, de coração mesmo. Você sabe o tanto que eu te admiro como pessoa, como mulher, como dona de casa Obrigada. agora. Aí, tá vendo? Nossa Senhora. Admiro de verdade, porque eu sei que não é fácil tomar uma decisão dessa, exige muita coragem. E você foi muito corajosa. Né? Não por largar o seu lugar dentro da Divina Panela, mas pela decisão que você tomou de escolher a você Uhum, e a sua família. é Né? isso Eu acho que mesmo. isso faz diferença. Obrigada, viu? Gente, Sempre. muito obrigada pelo nosso primeiro episódio de 2023. Arrasou. Terminou de assistir, chegou até aqui, compartilha, comenta, Isso aí, curte. O que gente. tem que falar mesmo dos canais, gente? E se Curte, inscreve no salva. canal. Fala qualquer coisa. Inscreve. A Rafa é melhor do que eu, ela já começa assim. Antes de eu começar esse vídeo, se inscreva no meu canal, É. dá o like Aprenda. e compartilha. Vamos lá que eu vou esperar um pouquinho. Ela fica lá, 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 lá. Então é isso, façam isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Se quiserem mandar alguma coisa pra Vanessa, mandem também. Isso, E gente. mês que vem Vamos trocar temos- experiências. Mês que vem temos mais convidadas. Já é surpresa, eu tenho a convidada do mês, mas eu conto em breve. Um beijo pra vocês. Obrigada. You watch me go through my first breakup.